Donald Trump é muito mais do que uma figura polêmica. Ele é um sobrevivente. Após escapar de uma tentativa de assassinato, sua trajetória se transformou em um ícone de mudança para milhões de americanos. A sua eleição em 2016 pegou o mundo de surpresa, mas o que veio a seguir foi ainda mais impactante. Ele surpreendeu o mundo em 2016 ao conquistar a presidência de uma das maiores potências globais com uma promessa ousada. Conhecido por suas polêmicas, quem realmente é Donald Trump? Após perder para Biden em 2020, Trump volta a ser o centro das atenções, agora em uma nova corrida presidencial. No dia 8 de novembro de 2016, o mundo assistia com expectativa o desenrolar de um evento crucial da geopolítica, a eleição presidencial dos Estados Unidos. Naquele dia, a história da nação mais poderosa do mundo mudou de uma forma inesperada. Um dos candidatos era um personagem improvável, um empresário, famoso e estrela da televisão, que decidiu entrar na política por estar cansado das práticas tradicionais. Subestimado pelas elites culturais, o seu nome era Donald Trump. Ele se tornou a personificação do desejo de mudança de milhões de americanos. Sorry to keep you waiting, complicated business. Complicated. Apostando em um movimento de insatisfação contra o grupo dominante que detinha o poder e influência, composto por elites políticas, econômicas e culturais, muitas vezes desconectada das necessidades da população. Essa insatisfação havia relegado muitos cidadãos a uma posição marginalizada em sua própria terra. Assim, no dia 8 de novembro de 2016, o mundo foi surpreendido ao ver Donald Trump ser eleito presidente, prometendo restaurar a grandeza da América com seu lema Make America Great Again. Mas existe uma história não contada por trás disso. Trump nasceu em uma família de empresários de Nova York no dia 14 de junho de 1946. Seu pai era um construtor renomado, enquanto sua mãe, Mary Ann, se dedicava à família. Crescendo em um ambiente privilegiado, Trump teve acesso a uma educação de qualidade e rapidamente se interessou pelos negócios familiares. Seu pai, Fred Trump, era conhecido por construir e vender residências para a classe média, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse cenário proporcionou a Trump uma visão do mercado imobiliário. Sob a orientação do pai, ele aprendeu a navegar pelo complexo setor imobiliário de Nova York, focando inicialmente em projetos de revitalização urbana e habitação acessível. A ascensão de Trump no mercado imobiliário começou na década de 1970, quando ele decidiu expandir os seus horizontes, se afastando dos bairros tradicionais do Queens e Brooklyn para focar em Manhattan. Lá, ele empreendeu alguns de seus projetos mais audaciosos e icônicos. Contudo, a sua trajetória não foi isenta de controvérsias e conflitos jurídicos. Nos anos 70, a Trump Management Corporation enfrentou uma grande controvérsia quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a empresa de violar a lei dos direitos civis, alegando práticas discriminatórias baseadas em raça. Donald e seu pai, eles negaram as acusações, afirmando que estavam sendo injustamente atacados. O Departamento de Justiça alegou que as inscrições de possíveis inquilinos afro-americanos eram marcadas com um código secreto, um C, para identificar pessoas de cor. Trump respondeu que o governo estava ultrapassando as suas atribuições legais ao tentar forçá-lo a alugar para qualquer inquilino, independentemente da sua adequação financeira. Em 1977, o caso foi encerrado com um acordo que obrigava sua empresa a adotar práticas de aluguel não discriminatórias. Outra polêmica marcante ocorreu durante a construção da famosa Trump Tower, nos anos 80, quando surgiram alegações que Trump utilizou trabalhadores imigrantes ilegais, conhecidos como Brigada Polonesa. Esses trabalhadores, sem a documentação adequada, foram contratados para demolir um prédio que daria espaço à nova torre. As condições de trabalho eram deploráveis, com relatos de longas jornadas sem compensação adequada, mas ele ignorou essas questões para economizar e acelerar a construção. Após anos de disputas legais, um acordo foi alcançado, mas os detalhes permaneceram em segredo. O que é notável é que, na época, os sindicatos da construção em Nova York estavam sob a influência do crime organizado, o que levanta questões sobre as práticas de Trump. Como um importante empresário da construção, Trump inevitavelmente se cruzou com os interesses da máfia. Em Atlantic City,
surgiram alegações de que ele tinha conexões com organizações criminosas em suas operações de cassino. Embora sempre tenha negado qualquer envolvimento inadequado, suas interações com indivíduos ligados ao crime aumentaram a controvérsia em torno de sua figura pública. Outra questão que ganhou destaque foram as acusações de assédio sexual e má conduta que surgiram durante a sua campanha de 2016. A polêmica se intensificou quando o Washington Post publicou uma gravação de 2005 do programa Access Hollywood, onde Trump fazia comentários vulgares sobre mulheres, se gabando de poder agarrá-las sem consentimento devido à sua fama. I did try it. She was married. Huge news there. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the I can do anything. Esse incidente gerou uma onda de repúdio, até mesmo entre os aliados de Trump, que chamaram ele a se desculpar. E ele descreveu as suas falas como conversa de vestiário. O episódio realmente prejudicou profundamente a sua imagem. Após a divulgação das gravações, várias mulheres se apresentaram com relatos de comportamentos inadequados por parte de Trump ao longo de décadas, desde beijos não consentidos até toques impróprios. Essas acusações geraram uma mistura de indignação e apoio ao Trump, com seus defensores questionando as motivações políticas por trás das alegações. Polêmicas como essa, junto com o desprezo da mídia tradicional, ajudaram Trump a permanecer no centro das atenções. Ele não representava o republicano convencional, mas um outsider decidido a mudar o estado das coisas. A mensagem era clara: façamos a América grandiosa novamente. And we will make America great again. Independente das controvérsias, para muitos americanos, ele era a solução necessária para os problemas da nação. Ao assumir a presidência, Trump enfrentou diversos desafios, desde a crise migratória nas fronteiras até uma economia em declínio. Desde o primeiro dia de seu governo, sua presidência foi marcada por conflito direto contra as tradições políticas e a mídia estabelecida. Esse conflito ele refletiu a profunda divisão na sociedade americana, resultando em eventos sem precedentes, como os dois processos de impeachment que Trump enfrentou. O primeiro, iniciado em dezembro de 2019, originou-se de uma ligação telefônica entre o Trump e o presidente da Ucrânia, Zelensky. E nessa conversa, Trump teria pressionado Zelensky a investigar Joe Biden, seu opositor nas eleições de 2020, e o seu filho, Hunter Biden. A denúncia veio de um delator que alegou que Trump estava abusando de seu poder ao solicitar interferência estrangeira nas eleições dos Estados Unidos. Em setembro de 2019, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, iniciou uma investigação formal de impeachment. Durante as audiências, ficou claro que o Trump retivera cerca de 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, o que muitos interpretaram como uma tentativa de coação. Em dezembro de 2019, a Câmara dos Representantes votou pelo impeachment de Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso. Ele se tornou o terceiro presidente dos Estados Unidos a ser formalmente acusado, juntamente com Andrew Johnson e Bill Clinton. O processo seguiu para o Senado, onde Trump foi absolvido em fevereiro de 2020. O segundo impeachment ocorreu após as tumultuadas eleições de 2020. No dia 6 de janeiro de 2021, o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido durante a sessão do Congresso que certificaria a vitória de Joe Biden. O ataque resultou em violência e danos ao prédio, marcando um dos capítulos mais sombrios da história americana. Depois de incentivar os seus apoiadores a lutar como um diabo e a marchar até o Capitólio, Trump foi acusado de incitação à insurreição. A Câmara dos Representantes votou novamente pelo impeachment, tornando o primeiro presidente a ser acusado duas vezes. Assim como o primeiro, o segundo impeachment também não resultou em uma condenação do Senado. Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, continua a ser uma figura polarizadora, admirada por muitos e amplamente odiada por outros. A sua vida e carreira são repletas de sucesso
e controvérsias, refletindo um legado que divide a opinião pública. Recentemente, Trump sobreviveu milagrosamente a uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha. A sua reação, capturada em uma foto icônica, tornou-se um símbolo de sua resiliência e determinação. Apesar dos esforços da mídia e das constantes trocas de adversários, especialmente após a desistência de Joe Biden, Trump continua a permanecer no centro do debate político. Seu período na presidência foi marcado por conquistas significativas e polêmicas constantes, e o seu futuro político promete ser um capítulo ainda mais intrigante na história americana. À medida que se aproximam as eleições de 2024, Trump continua a ser uma figura polarizadora, sua imagem marcada por polêmicas e apoio fervoroso. Será que ele conseguirá recuperar a presidência ou está destinado a ser uma figura marginalizada na história política americana? De qualquer forma, a sua trajetória e impacto na política moderna serão lembrados por muitos anos. E assim chegamos ao final dessa nossa análise sobre a ascensão de Donald Trump e o seu impacto na política americana. O fenômeno que ele representa continua a provocar debates e reflexões sobre o futuro do país e do mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, isso ajuda muito o nosso canal a continuar a crescer e levar mais conteúdos de qualidade para você. E se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão de se inscrever e ativar as notificações. Assim você ficará por dentro de todas as nossas análises e novidades. Obrigado por me acompanhar e até a próxima.